Olá, estamos estudando o direito das sucessões, mais especificamente sucessão legítima, e hoje nós vamos estudar e examinar as regras da divisão da herança na quarta classe de herdeiros, ou seja, entre os parentes colaterais. Lembrando que nós já estudamos nas outras aulas primeira classe, segunda classe e terceira classe de herdeiros. Na sucessão legítima, então, nós temos na primeira classe de herdeiros os descendentes e o cônjuge, e eventualmente o companheiro. Na segunda classe, os ascendentes e o cônjuge, ou o companheiro de união estável. E na falta de descendentes e ascendentes, a herança vai para a terceira classe, que está sozinho o cônjuge sobrevivente, que herda toda a herança, ou, se o casal mantinha união estável, o companheiro sobrevivente, que vai herdar toda a herança. Na falta de descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro, a herança vai para a quarta e última classe, que é a classe de herdeiros dos parentes colaterais. Só que aqui dentro também existe uma subdivisão. Em primeiro lugar estão os irmãos. Na falta de irmãos, os sobrinhos. Na falta de sobrinho, os tios. E na falta de tios, os colaterais de quarto grau, que são os primos irmãos, tios avós e sobrinhos netos. Mas olha só que interessante. Perceba que os sobrinhos e tios, ambos, são parentes colaterais de terceiro grau. Mesmo assim, o legislador preferiu os sobrinhos do que os tios. Então, se o morto deixou um sobrinho e 10 tios, toda a herança vai ficar para o sobrinho. Porque lembra, é uma ordem preferencial. Quem está em cima exclui quem está embaixo. Né? Então, apesar de ambos, sobrinhos e tios, serem colaterais de terceiro grau, o sobrinho está acima do tio no recebimento da herança. Então, o raciocínio é, na falta de descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro, a herança vai para os irmãos. Só na falta de irmãos, os irmãos são colaterais de segundo grau, é que chega a herança nos sobrinhos. Só na falta de sobrinhos, a herança vai para os tios. E só, finalmente, na falta de tios, que é dividida entre os colaterais de quarto grau. É isso que a gente vai aprofundar na aula de hoje, na quarta classe de herdeiros, começando com os parentes colaterais de segundo grau, que são os irmãos. Os parentes colaterais até quarto grau, segundo, terceiro e quarto grau, os colaterais que podem suceder são de segundo, terceiro e quarto graus no Brasil. Em outros países, como a França, é até sexto grau, fazendo uma análise rápida de direito comparado. Mas no Brasil é até quarto grau, a quarta classe de herdeiros, segundo, terceiro e quarto graus. Os mais próximos excluem os mais remotos, como eu expliquei no slide anterior. Quem está acima exclui quem está abaixo. Entrando no recebimento da herança dos irmãos. Os irmãos vão receber da seguinte forma. Primeira regra. Cada irmão germano herda o dobro do que cada irmão unilateral. Então, se são dois irmãos, cada R$2 fica para o irmão germano, também chamado de bilateral. E R$1 fica para o irmão unilateral, também chamado de não germano. Lembrando que o irmão germano, também chamado de bilateral, é o irmão que tem o mesmo pai e a mesma mãe, ou seja, ambos os pais igual. Enquanto que o irmão não germano, também chamado de unilateral, é aquele que tem um dos pais igual e outro diferente. Por exemplo, o mesmo pai, mãe diferente, ou a mesma mãe e o pai diferente. Agora, se todos os irmãos do morto são germanos, aí divide por igual. Todo mundo recebe igual. 5 irmãos, divide por 5. 3 irmãos, divide por 3. Ou então, se todos os irmãos do morto são unilaterais, divide por igual também. Por exemplo, 4 irmãos, divide por 4. 7 irmãos, divide por 7. E assim por diante. Tá? Então, todos os irmãos germanos, divide por igual. Todos os irmãos unilaterais, divide por igual. Mas, se tem irmão germano e irmão unilateral, aí a divisão da herança tem que tomar cuidado, porque você tem que entregar para cada germano o dobro do que para cada unilateral. É isso que a gente vai aprofundar agora nos próximos slides. Então, olha aqui, o H morreu e ele deixou 4 irmãos. Então, eles eram em 5 irmãos. O H é o primeiro que morreu. Quando o H morreu, ele deixou 4 irmãos, A, B, C, D. 2 irmãos, A e B, são irmãos germanos.
e 2 irmãos são unilaterais, C e D. Como que é feita a divisão da herança? Cada R$2 que eu entrego para o A, eu tenho que entregar R$2 para o B, R$1 para o C e R$1 para o D. Por quê? Cada germano herda o dobro do que cada irmão unilateral. Você não precisa fazer faculdade de matemática nem de engenharia para fazer essa divisão. Eu vou dar uma dica, fica bem fácil, bem rápido, bem fácil de fazer essa divisão da herança entre os irmãos germanos e não germanos. Qual que é a dica? A gente coloca o número 2 embaixo de cada irmão germano. Então lá, o A é irmão germano, eu ponho o número 2. O B é irmão germano, eu ponho o número 2 também. Nos irmãos unilaterais, eu ponho o número 1. Então, o número 1 embaixo do C, número 1 embaixo do D. Pelo menos até a última vez que eu conferi, 2 é o dobro de 1, não é isso? Então, acho que isso não mudou lá da época de colégio. Então, 2 é o dobro de 1. Então, cada vez que o A recebe R$2, o B recebe R$2, o C R$1 e o D R$1. Aí eu somo todos os números 2 e 1. 2 mais 2 mais 1 mais 1 dá 6. Então, total de 6. E aí eu ponho o número 6 embaixo de cada 2 e embaixo de cada 1, para saber o quinhão de cada um. Então o A vai herdar 2/6 da herança, o B herda 2/6 da herança, o C herda 1/6 da herança e o D de dado herda 1/6 da herança. É claro que a gente lembra lá do colégio que 2/6 é a mesma coisa que 1/3. Mas você percebe que com facilidade, você está lá no seu escritório de advocacia, você com facilidade identifica o que cada herdeiro vai receber. Né? Você pega o patrimônio do morto, tem lá os 4 irmãos, você divide por 6, para o C e D é isso que cada um vai receber, 1/6. E para o A e B, você divide por 6, multiplica por 2, é o que cada irmão germano vai herdar, vai receber. Mas ainda temos que aprofundar um pouquinho, ainda dentro do recebimento da herança pelos irmãos. Lembrando apenas que como que eu chego, às vezes me perguntam, muito comum me perguntar isso, mas como que eu cheguei lá no 6 embaixo? É sempre 6? Não, você soma todos os números 2 e 1, tá? Isso vai variar dependendo do número de irmãos, germanos e unilaterais. Quer ver mais um exemplo? Vamos imaginar agora que o H tenha deixado 5 irmãos. Eles eram em 6, tá? Eles eram em 6. O H morreu, deixou 5 irmãos vivos. A, B, C, D, E. Tá? A e B são germanos, eu ponho o número 2. C, D, E são unilaterais, eu coloquei o número 1 embaixo de cada um. Olha lá, 2 mais 2 mais 1 mais 1 mais 1, total de 7. Então, A herda 2/7, B herda 2/7, C herda 1/7, D de dado herda 1/7 e o E de elefante herda 1/7. Então, cada unilateral herda 1/7 e cada germano herda 2/7. Tá? Então, como que eu cheguei nesse número 7 que vai embaixo de todos os números 2 e 1? Eu somei o 2 do A, o 2 do B, o 1 do C, o 1 do D e o 1 do E. Total de 7. Então fica 2/7, 2/7, 1/7, 1/7, 1/7. Tá? Se divide essa herança em 7 partes. Cada irmão unilateral recebe 1/7. Cada irmão germano recebe 2/7 da herança. Mas vamos complicar um pouquinho, tem mais detalhe ainda entre os irmãos. Vamos imaginar que quando o H morreu, ele deixou 3 irmãos vivos, mas um irmão é premoriente, tinha morrido antes dele. Então eles eram em 5 irmãos, tá? O H, o A, o B, o C e o D. Só que o D de dado foi o primeiro a morrer. Quando o H morreu, o D de dado já tinha morrido antes dele. Então a pergunta é, nós estamos dividindo a herança do H. O falecido, você foi contratado para fazer inventário do H. Quando você se deparou com os herdeiros do H, você viu que deixou 3 irmãos vivos. E um irmão já tinha falecido. Mas esse irmão falecido, que é o D de dado, deixou um filho que está vivo, que é o E. A pergunta é, o E vai herdar? E a resposta é sim. O filho do irmão do morto, ou seja, o E, que é filho do D,
e o D de dado é irmão do autor da herança, de quem você está fazendo a divisão da herança, que é o H, ele vai herdar. Ele vai herdar por representação, vai herdar o que o pai herdaria, representando o D de dado, né? Então, a gente continua colocando no 2 e 1, no A, B, C, D. 2 no A, porque é irmão germano, 2 no B, porque é irmão germano, 1 no C, porque é irmão unilateral, e o 1 lá para o D de dado, porque é irmão unilateral. Só que o D não é, o D está morto. Então, a parte dele fica para o filho D. 2 mais 2 mais 1 dá 6. Então, fica 2 sextos para o A, 2 sextos para o B, 1 sexto para o C, e 1 sexto que iria para o D de dado se ele tivesse vivo, iria, mas está morto, não herda, morto não herda. Vai para o filho dele, o E, 1 sexto herda 1 sexto, por representação. A, B e C herdam por direito próprio, né? Por cabeça, por direito próprio. Você poderia me perguntar, Cristiano, mas e se o D de dado tivesse 2 filhos, E e F? Aí esse 1 sexto do D, que iria para o D se ele estivesse vivo, dividiria entre E e F. Então 1 sexto dividido por 2 seria 1 dozeavos. Ficaria 1 dozeavos para o E e 1 dozeavos para o F. Você não vai colocar o número 1 de novo no F. Você coloca o número 1 e 2 em cada irmão. A, B, C, D. Né? Então o D que recebe o número 1. E esse 1 sexto do D que divide pelo número de filhos. Se é um filho só, fica 1 sexto para o E. Se são 2 filhos, é 1 sexto dividido por 2. Se são 3 filhos, 1 sexto dividido por 3. E assim por diante. Então vamos supor que D de dado tivesse 3 filhos. Seria 1 sexto, que é a parte do D de dado, dividido entre os 3 filhos dele. Seria 1 18avos para cada um dos filhos do D de dado. Tá? Agora, uma regrinha nova aqui. Em todos os colaterais, em todos os herdeiros colaterais, só existe essa possibilidade de representação, herdar por representação, em favor dos filhos do irmão do morto. Então, em todas as outras hipóteses, de irmãos, sobrinhos, tios, tios-avós, sobrinhos netos e primos, não vai ter mais representação. A única hipótese de representação é essa que eu estou mostrando nesse slide. Ou seja, um irmão do morto é também falecido, tinha falecido antes dele ou ao mesmo tempo que ele, e o filho não são descendentes, só filho do irmão do morto herda por representação. Cristiano, onde que está isso? Você vai me perguntar. 2 artigos, 1840 e 1853. Percebam que nesses 2 artigos, 1840 e 1853, nós temos a palavrinha, está escrito no código a palavrinha filho, não descendentes, nem ascendente, nem descendente, filho. Filho é só filho. Então, neto tem direito de herdar por representação? Não, só filho. Tá? Então, cuidado, leia com atenção lá o 1840 e 1853, que destaca bem em cada um desses artigos que só em favor do filho. Então, é desse jeito que está aqui na nossa divisão, nesse momento, nesse slide, como que é feita a divisão em favor dos irmãos, e sendo que tem lá um irmão ou mais irmãos, está morto, a parte dele fica para o filho ou para os filhos desse irmão falecido, que morreu antes do que o H que a gente está dividindo a herança. Então, para não deixar qualquer dúvida, essa regrinha que eu acabei de explicar. Olha lá, o H morreu, ele deixou 3 irmãos vivos e um irmão morto. Um irmão já tinha morrido antes dele. Esse irmão que tinha falecido antes dele, por sua vez, ele teve um filho. Ele teve um filho que também já está morto. O E, filho do D de dado, também está morto. Mas o E tem um filho, que é o F. Então, D de dado é pai ou mãe do E é pai ou mãe do F. Então, F é neto ou neta do D de dado. Tá? Pergunto, o F vai herdar por representação? Não, aqueles 2 artigos que eu acabei de citar. Não, porque ele é neto do irmão do morto. E só existe representação aqui nos irmãos em favor dos
Na linha colateral. Nos descendentes não tem limite. Pode ser filho, neto, bisneto, tataraneto. Nos descendentes. Mas aqui nós não estamos falando de descendentes, nós estamos falando de irmãos do morto. É a quarta classe, não é a primeira classe. Aqui, na quarta classe de herdeiros, ou seja, o morto está deixando herança para os seus parentes colaterais, no primeiro momento para os irmãos dele, irmãos do morto. Então, o neto do irmão do morto não vai herdar por representação, é só em favor do filho. Se o E tivesse vivo, ele herdaria, que é o slide anterior. Então, olha só, o que acontece? A gente só coloca o número 2 e o número 1 nos irmãos que estão vivos. Põe o número 2 embaixo do irmão germano A, número 2 embaixo do irmão germano B e o número 1 embaixo do irmão unilateral C. 2 mais 2 mais 1 dá 5. Então, o A herda 2/5, o B de bola 2/5, C de cachorro 1/5. Tá? A herança vai ser dividida apenas entre A, B e C, entre esses 3 irmãos do falecido H. Então, a gente tem aí essa divisão da herança apenas entre os 3 irmãos do H, A, B e C. O F não herda, porque o F é neto do irmão do morto. Muito bem, terminamos os irmãos, vamos para os sobrinhos. Em relação aos sobrinhos do morto. Em relação aos sobrinhos do morto, a gente tem que lembrar que os sobrinhos vão herdar só se não tiver, vão herdar por direito próprio, só se o morto não deixou nenhum irmão, tá? Só se o sobrinho, o morto não deixou nenhum irmão. Então, na falta de irmãos, então a herança agora sim vai para os sobrinhos do autor da herança. O sobrinho tem a mesma regrinha. Cada sobrinho filho de germano herda o dobro do que cada sobrinho filho de irmão não germano. Se todos os sobrinhos são filhos de germanos, herda todo mundo por igual. Se todos os sobrinhos são filhos de irmãos unilaterais, recebem também todos por igual, tá? Então, lembra dessas duas regrinhas. Se tem sobrinho filho de germano e sobrinho filho de não germano, o sobrinho filho do germano herda o dobro do que o sobrinho filho de unilateral. Se todos os sobrinhos são filhos de germanos, todo mundo herda por igual. Se todos os sobrinhos são filhos de unilaterais, irmãos unilaterais do morto, então esses também recebem todos por igual. Vamos trabalhar com essa divisão para não deixar qualquer dúvida. Olha lá, divisão entre os sobrinhos agora. Tu perceba que o H morreu, ele não deixou nenhum irmão vivo. Se você não deixou nenhum irmão vivo, se o morto não deixou nenhum irmão vivo, então a divisão da herança não vai levar em consideração cada irmão, ela vai levar em consideração cada sobrinho. Gente, muito comum o pessoal errar a divisão da herança, porque coloca o número 2 e o número 1 em cada irmão. Você só coloca o número 2 e o número 1 em cada irmão quando o morto deixou pelo menos um irmão vivo. Se não tem nenhum irmão vivo do falecido, a gente tem que colocar o número 2 e o número 1 em cada sobrinho, levando em consideração se o pai ou a mãe desse sobrinho é irmão germano ou não. Mas o número 2 e o número 1 é em cada sobrinho. Não pode esquecer disso. Então, olha lá. O E é sobrinho, filho de irmão germano do H. O A é irmão germano do H. Então, põe o número 2 embaixo do E. O F é filho do A. E o A é irmão germano. Põe o número 2 no F. B de bola é irmão germano do H. E ele tem o filho G. Então, G é filho do B, que é irmão germano. Põe o número 2 no G. O H é filho de um irmão unilateral, que é o C. O C é irmão unilateral do H. Então, põe o número 1 no H. E, finalmente, o I é filho de D de dado. E o D de dado é irmão unilateral. Que eu não vou colocar número nenhum. Por quê? Porque os sobrinhos só vão herdar os sobrinhos que estão vivos, ou pelo menos concebidos no momento da abertura da sucessão, no momento da morte do H. Aquele sobrinho morto não herda, e o filho dele também não herda, não existe representação aqui na divisão entre os sobrinhos.
O I está morto, ele não herda, tudo bem, mas você poderia falar, o J, que é filho do I, é filho do sobrinho, vai herdar o que o pai herdaria. Não, não vai, está errado. O filho do sobrinho nunca herda por representação. Ele não vai herdar, não existe representação aqui em favor de descendentes de sobrinho. Então olha lá, a linha dos sobrinhos é E, F, G, H, I, mas o I está morto. O I morreu antes do próprio H. Esse sobrinho morreu antes do que o tio H. O H é tio do I e o I é sobrinho do H. Então o I não herda e o filho dele, a J, também não herda. Então só vão herdar quem? Os sobrinhos vivos. E, F, G, H, só quem está vivo. Esquece de representação na divisão da herança entre os sobrinhos. Não tem representação, esquece. Então, colocou o número 2 no E, número 2 no F, número 2 no G e número 1 no H. Levando em consideração que o A é germano, então os filhos deles põe o número 2 em cada um. Em cada um. B, o filho dele põe o número 2, porque o B é germano, e o C é irmão unilateral, põe no filho dele, no H, o número 1. 2 mais 2 mais 2 mais 1, 2 do E, 2 do F, 2 do G e 2 do H, dá um total de 7. Põe o 7 embaixo de cada número 2 e 1. Então fica nessa divisão da herança, 2 sétimos para o E, 2 sétimos para o F, 2 sétimos para o G e 1 sétimo para o H, todos por direito próprio, ou seja, todos herdam por cabeça. Tá? Essa é a divisão da herança entre os sobrinhos do morto. Se o morto não deixou nenhum sobrinho, a herança vai para os tios. Para os tios. Então lembra, o tio, apesar de ser colateral de terceiro grau, ele está depois do sobrinho. Se tiver um sobrinho e 10 tios, os 10 tios não herdam nada, absolutamente nada. Fica tudo para o sobrinho ou para os sobrinhos. Quando que a herança chega nos tios do falecido? Só quando o morto não deixou nenhum sobrinho também. Aqui, gente, eu vou dar uma dica logo de cara. Aqui é bem simples. Se inventar muito, vai errar. Pega todos os tios vivos e divide tudo por igual. Divide tudo por igual. Tá? Eles herdam todos a mesma percentagem, o mesmo quinhão, tá? E aqui também não tem essa história de germano, não germano. Aqui também não tem representação. É bem simples e bem fácil. Por isso que eu dou essa dica aqui em relação aos tios. Se inventar alguma coisa diferente, você vai errar. Na divisão dos tios é bem simples. Pega todos os tios do morto, divide por igual. Tem 3 tios? Divide por 3. 4 tios? Divide por 4. 8 tios? Divide por 8. E assim por diante. Você divide por igual pelo número de tios que estão vivos. Ah, Cristiano, mas tem um tio que faleceu, mas tem descendente. Não, não existe representação aqui na divisão entre os tios. Pega só os tios vivos, ponto final, divide por igual, está resolvido. Está resolvida a divisão da herança. Só lembrando, para terminar de tios, tios é bem simples, é só isso. Só uma observaçãozinha final dos tios, que é a seguinte observação. Tio e tia são irmão e irmã do pai, irmão e irmã da mãe. Só. A mulher do meu tio não é juridicamente minha tia. E o marido da minha tia não é juridicamente o meu tio. Então vamos imaginar que meu pai tenha 2 irmãos. Meu pai tem 2 irmãos, são meus tios. Um deles, vamos supor que um seja solteiro, o outro é casado. Esse casado é casado com uma mulher. Essa mulher é minha tia? Não. Porque se você falasse que ela é sua tia, você tinha que dividir por 3, mas não vai dividir a herança por 3. Tá? Os 2 irmãos do meu pai são meus tios. A mulher de um deles não é minha tia. O que ela é minha? Nada. Ela não tem direito à herança, não tem direito a nada. Eu vou dividir a herança entre os 2 irmãos do meu pai. Mesma coisa, vamos supor que minha mãe tenha uma irmã. A irmã da minha mãe é minha tia. E o marido dela, juridicamente, não é meu tio. Tá? Eu até brinco, não precisa chegar em casa hoje e falar, você não é meu tio, você não é minha tia. Continua chamando de tio, de tia, né? Senão ele vai ficar chateado, coitado. Mas, juridicamente, não é tio, não é tia. Eles não têm direito à herança, não têm direito a nada. Não é parente, não é nada, não tem direito a nada, tá? Não recebem a herança. Então, quais os tios
Só os tios vivos, dividir por igual, que vão receber herança. Irmão e irmã do pai, irmão e irmã da mãe. Só, mais ninguém. Não inventa que vai errar. Só isso, bem simples, e faz a divisão da herança. Tá bom? E, finalmente, se o morto não deixou nenhum descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, irmão, sobrinhos e tios, os últimos parentes para receber herança são os parentes colaterais de quarto grau, que são os primos irmãos, tios avós e sobrinhos netos. Aqui também é bem simples, é a mesma dica que eu dei lá em relação aos tios. Se inventar, vai errar. Divide bem simples. Pega todos os primos, todos os tios avós e todos os sobrinhos netos e divide por igual. Nem o primo está acima do sobrinho neto, nem o sobrinho neto acima do primo, nem o tio avô acima do primo, nem o tio avô acima do sobrinho neto e assim por diante. Estão todos no mesmo patamar. Primos, tios avós e sobrinhos netos. Não custa lembrar, né? Quem que é meu sobrinho neto? Lembra do seu irmão ou da sua irmã? Meu irmão tem um neto. O neto do meu irmão é meu sobrinho neto. O neto do meu irmão é meu sobrinho neto, tá? Então, sobrinho neto é o neto do meu irmão ou da minha irmã. Tios avós. Quem que são os tios avós? Melhor forma é lembrar do seu avô ou da sua avó. O irmão do meu avô é meu tio avô. O irmão do meu avô é meu tio avô, tá? Então, tios avós são os irmãos e as irmãs dos meus avós, do meu avô ou da minha avó. O irmão e a irmã do meu avô, irmão e irmã da minha avó. E os meus primos, né? E os primos também chamados de primos irmãos, tá? Que são os filhos dos meus tios, são meus primos irmãos. Pega todo mundo e divide por igual. Aqui não tem representação, quem está vivo herda, quem não está vivo não herda, não tem representação. Ah, o filho do primo está vivo, não herda por representação. Descendente do tio avô, descendente do sobrinho neto está vivo, também não herda. Esquece representação aqui. Pega só, primos vivos, tios avós vivos, sobrinhos netos vivos, vê quantas pessoas tem, divide por igual. Então, por exemplo, 2 primos, 2 tios avós, 1 sobrinho neto, 5 pessoas, divide por 5. 1 primo, 1 tio avô, 1 sobrinho neto, divide por 3. 1 primo, 1 tio avô, 2 sobrinhos netos, divide por 4. Só isso, bem simples, divide por igual, soma todos os primos, mais todos os tios avós, mais todos os sobrinhos netos, e divide por igual quem está vivo no momento que o autor da herança morreu, aquele pessoa que você está dividindo a herança morreu, tem que estar vivo, ou pelo menos concebido, para ter direito à herança. Tá? Então aqui é bem simples, pega os primos, tios, avós, sobrinhos, netos e divide por igual. Tá? E com isso, terminamos a nossa matéria de sucessão legítima, divisão da herança, na matéria de sucessão legítima, ou seja, em relação aos bens deixados pelo falecido, quando o falecido não deixou testamento, ou mesmo em relação aos bens não incluídos no testamento, a gente faz a divisão da herança conforme todas essas regras da sucessão legítima da primeira classe, da segunda classe, da terceira classe e agora da quarta classe de herdeiros. Um abraço a todos.